E aí, meus amigos, o nosso canal Prosendo com a História, tudo bem com vocês? Aproveitando meu chimarrão aqui, que está mais lavado do que a minha vida de vez em quando, né? Para abordar mais um tema no nosso canal Prosendo com a História. Primeiramente, quero agradecer a vocês que curtem, que compartilham, que fazem lá seus comentários, críticos ou não críticos. Eu agradeço assim, do fundo do coração, por essa interação que nós temos. E quero abrir só um parêntese pequeno aqui, parentezinho bem curto. Tem um aluno meu, Cauê Sampaio Lungaray, que ele está entrando também nesse mundo do YouTube. Gostaria que vocês dessem uma força para ele. O conteúdo dele é mais voltado para os jovens, mais voltado para essa juventude da geração Z, como eles tratam, né? Mas não é de zumbi. Mas ele é um cara trabalhador, mora no interior, procura dentro das limitações dele passar uma certa diversão. No mundo velho que nós precisamos de bastante diversão para não ficarmos mais pirados do que já estamos, né? Agora eu fecho meu parêntese aqui e vou abordar o tema de hoje do nosso canal, que é literatura. Vou me meter de novo em literaturas. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho da literatura da mudança do século XIX para o século XX no Rio Grande do Sul. E essa literatura vai ser de uma forma bem simples a abordagem dela para não estender muito, que nem Esperança de Pobre esse vídeo de hoje. E é de duas figuras em si que a literatura naquele período no Rio Grande do Sul, literatura regional, ela teve bastante influência, que foi Sesimbra Jacques, morador de Santa Maria, da Boca do Monte, hoje região central do estado, e Simões Lopes Neto, morador de Pelotas, a Princesa do Sul. Este último sendo um dos pioneiros e um baluarte da nossa literatura regional, com Casos do Romualdo, Contos Gauchescos, Lendas do Sul, Cancioneiro Guasca e uma dezena de artigos ou mais que foram escritos para o Diário Popular na época e também folhetins e tudo mais que ele deixou. É um expoente na literatura inicial do século XX aqui no nosso estado. E quem que eu vou abordar desses dois que eu apenas citei? Pouco sobre eles. Eu vou abordar um personagem fictício hoje no canal Prosendo com a História / este humilde servo que vos fala, que é Blau Nunes, el gaúcho de alma fuerte e coração sereno. Ah, o portunhol velho se arrastou feio, che. Largando a coelha de mate aqui, quem foi Blau Nunes? Ele foi um personagem, um narrador criado por Simões Lopes Neto. Se tu lê 2 livros do Simões Lopes Neto, já digo, não são livros gigantes, que nem alguns desses aqui, com 500 páginas. Por exemplo, tu vai ler Contos Gauchescos, é um livro excelente e ele é um livro suave de tu ler ele. Que, claro, se não tiver muito conhecimento no contexto regional do Rio Grande do Sul, tu te perde, mas isso aí não quer dizer nada. Isso aí soma conhecimento ao futuro. E ali, naquele livro, Contos Gauchescos, juntamente com outro livro, que são Lendas do Sul, 3 lendas que ele aborda, que é o Negrinho do Pastoreio, a Salamanca do Jarau e a Amboitatá de São Miguel, ou a Amboitatá. Ele traz consigo um narrador literário para o meio daquele tempo e daquele contexto literário, que eu já me enrolei aqui e fui redundante na palavra. E esse narrador é Blau Nunes, um vaquiano velho já, de uma idade avançada, que ele passeou por toda a história das guerras do Rio Grande do Sul, desde 1828, com a Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai foi independente, passando por 1835, passando pela guerra contra Uribe e Rosas em 1850, 52, Guerra do Paraguai, apenas uma guerra que não é citado, pois no momento em que Simões Lopes escreve o livro, que é mais ou menos na década de 10 do século XX,
havia ainda muitas feridas abertas e também nós tínhamos Borges de Medeiros no governo do estado. Então ele não iria citar uma guerra que foi uma mancha de sangue na história do Rio Grande do Sul, que recém agora, mais de 100 anos depois, que ela está sendo abordada de uma forma mais metódica e mais histórica. Também quero dizer a todos aqui que assistem a mim que hoje eu estou falando de uma forma do gaúcho literário, não aquele gaúcho histórico, pois Blau Nunes conseguiu, dentro do seu criador, que foi Simões Lopes Neto, desmistificar um pouco aquela imagem marginal del gaúcho, porque até 1920, 1930, el gaúcho era visto como um ser marginal na história literária. E Blau Nunes, vou fazer aqui um pequeno resuminho dele em duas histórias, mais duas histórias que eu não vou dar spoiler delas, leiam. A primeira história se passa em Lendas do Sul, com a Salamanca do Jarau. A Salamanca do Jarau, num resumo dela, para também não contar o contexto final, era que existia uma princesa moura e um padre que foi amaldiçoado por essa princesa moura. A princesa moura a gente tem que entender no contexto das invasões ibéricas pelos árabes. Eles eram os árabes muçulmanos chamados de mouros. E com isso, essa princesa e esse padre, num romance proibido para a época, eles foram amaldiçoados e foram isolados no Cerro do Jarau. O Cerro do Jarau fica no município de Quaraí, na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Dali, Blau Nunes, um vaquiano experiente, trabalhava como peão numa estância, foi procurar outra lenda que se transformou em quadrinhas populares, que é o boi barroso, um boi mítico. Se fosse aquele boi de Creta, lá da ilha grega, ele seria imortalizado, mas como é um boi aqui do Rio Grande do Sul, ele não foi imortalizado. Mas eu aqui trarei a história do boi barroso para vocês, em primeira mão, futuramente. E ele, procurando este boi mítico encantado, ele se topa com o padre, que estava na figura de um ancião. E naquele contexto todo, que eu não vou contar mais a vocês, ele consegue passar por 7 provas, as quais ele poderia ter 7 desejos, e no fim das contas ele não teve nenhum desejo, ou melhor, ele teve todos os desejos, e ele foi mandado embora. Então ele conseguiu alcançar o objetivo dele, e ao mesmo tempo ele perdeu toda a chance que ele teria. E ali, naquele momento que é cunhado, que é escrito, que é falado, a frase que define a vida dele: homem de alma forte e coração sereno. E ao mesmo tempo, ele mesmo perdendo tudo e sendo amaldiçoado no decorrer da história, que eu estou aqui já contando demais, ele tem, ao final, uma frase: Lausus Christ, louvado seja nosso Senhor Jesus. Com esta frase ele liberta a princesa e liberta o grande amor dela, que foi o padre jesuíta. Já contei o final da história, mas leiam, porque é muito legal e muito interessante. A segunda parte, que é uma segunda história, é sobre contos gauchescos, 300 onças, onde ele vivia como um tropeiro, e numa descansada que ele deu para tomar uma água e se refrescar, num dia mormacento de janeiro, ele acaba esquecendo o pagamento que ele recebeu pela tropa de um patrão dele. E nesse inteirinho dos acontecimentos, passa pela cabeça dele até tirar a própria vida, pois o homem, o verdadeiro herói das lutas de fronteira, do Uruguai, como eu citei, da Argentina, do Rio Grande do Sul, do contexto da América, é aquele herói anônimo, aquele herói que não tem o nome dele estampado em uma rua, pois até ele chegar a ter o nome estampado numa rua, muitos lutaram em favor para que ele tivesse obtido a glória e a imortalidade dele. Blau Nunes era o verdadeiro herói, ao mesmo tempo que ele tinha apenas o quê? Um balandral velho, que é um poncho. De vez em quando eu uso meus ponchos aqui, estilo balandral, que é feito
de um tear bastante manual e rudimentar, as estradas reais do seu velho facão. Ele não tinha, nos padrões da sua pobreza, ele era um homem digno. No fio do bigode, ele tinha sua palavra. E naquele momento ele poderia perder toda a dignidade dele com a sua palavra e a sua honestidade em relação ao dinheiro que havia esquecido. Só que isso eu não vou contar o final para vocês, essa historinha. O que eu quero deixar aqui bem marcado é a figura do Blau Nunes, como sendo um personagem fictício e que ao mesmo tempo, se fosse um rei Arthur, ou então um Hércules, ou um Thor, ou um Perseus, personagens míticos, Romeu e Julieta, Dom Quixote de la Mancha, ele teria, se fosse desse caráter de personagens, ele seria lembrado melhor. Mas infelizmente não. Infelizmente ele não é lembrado melhor, pois nós vivemos em um momento em que a leitura perdeu totalmente a sua importância. E não se pode perder, pois aquele que lê, ele abre caminhos que são infinitos ao conhecimento, à interpretação do mundo onde é que ele vive. E eu espero que um dia nós reconheçamos nossos personagens fictícios ou então personagens reais da nossa região, para que tenhamos, não orgulho, tenhamos o conhecimento adquirido por gerações e gerações transmitidas a nós. Pessoal, um grande abraço a vocês e até a próxima no nosso canal, Prosando com a História. Assistam, leiam esses livros, pois vocês não vão se arrepender. Um abraço no coração de cada um.